Bom, assim, a gente não adorou o resultado, a gente achou que veio um pouquinho abaixo até do que a gente esperava. Em termos de receita não tem surpresa, né? Porque a produção ela já é divulgada anteriormente, mês a mês, e o preço de venda ele é dado, né? Que está atrelado ao barril de petróleo. Então, uma queda trimestral de receita de 12%, que está principalmente relacionada à queda de 11% no barril, no Brent. Então, assim, sem grandes surpresas na receita. Agora, eu acho que o ponto que chama a atenção não é nem o lifting cost, né, o custo de extração que a companhia, que ele subiu bastante, ele foi para $18 o barril, tinha sido 15 no último trimestre. Então, uma alta relevante aí no custo unitário de extração por barril. Mas a companhia já tinha sinalizado que isso ia acontecer, né? Então, assim, a gente já esperava, inclusive eles falam desde o ano passado que para 2023 deve subir bastante ainda esse custo de extração. Eles estimam que deve chegar em $25 por barril esse ano ainda, antes de começar a ganhar uma alavancagem operacional, diluir esses custos. E aí, eu acho que a outra linha que chama atenção é uma linha que vem com outras receitas e despesas, que ela veio bem alta, e ela se deve principalmente aos custos de despesas relacionados à Papa-Terra, que foi assumido na última semana de dezembro, mas que a companhia já tinha mobilizado todas as equipes, colocado todos os equipamentos no local, contratado terceiros para começar a operar e produzir esse ativo no D+1, em relação ao dia que foi fechada a operação. E que foi o que aconteceu. Só que por outro lado, você fala assim, tudo bem, mas vem com uma receita, né? Vem, só que tem um descasamento temporal, né? Eles falaram que eles intensificaram esses investimentos nos últimos 3 meses para absorver Papa-Terra. E na última semana, gente, vocês assumiram o ativo na última semana, né? Não deu tempo, foi 23 de dezembro, assim, né? Tá todo mundo pensando em final de ano, etc. Então, não conseguiram vender. Então, eu acho que isso jogou um pouco contra e acabou produzindo um EBITDA aí aquém da expectativa e uma geração de caixa negativa em R$40 milhões, fluxo de caixa operacional, né? Depois de vários trimestres de geração de caixa operacional positiva. Então, claro que a gente não gostou disso, a gente já esperava que tivesse uma perda de rentabilidade por causa desse descasamento, sabe, entre receita e despesas, mas a gente não esperava uma queima de caixa, né? Então, isso a gente achou ruim. Agora, olhando para frente, que é o que importa, né, para quem está comprado hoje. Então, assim, primeiro, os próximos trimestres, eu acho que eles devem continuar desafiadores. É até provável que a gente veja ainda alguma queima de caixa. Por quê? Por um lado, a receita de Papa-Terra, né, o campo que tinha todos os custos antecipados, ela vai vir. Então, esse problema de geração de caixa foi resolvido. Por outro, a companhia falou na teleconferência ontem que já está com quase todos os custos relacionados a Potiguar mobilizados. Então, sendo que Potiguar, na nossa estimativa, deve fechar a transação no meio do ano. Então, assim, Potiguar é um ativo muito maior do que Papa-Terra. Então, isso deve ser negativo para a geração de caixa até o fechamento de Potiguar, na minha opinião. Então, a gente vai ter próximos trimestres aí ainda desafiadores até fechar a compra de Potiguar. Então, assim, é um case que depois de tudo que aconteceu, a gente até escreveu isso, claro que aumentou o risco, né? Isso está, na nossa opinião, mais do que refletido no preço, mais do que seria justo até. Mas a gente permanece recomendando a compra. A gente continua gostando do case, sabe que ele é uma pimenta, né? Sabe que ele guarda um risco bem maior, talvez o maior de todos da nossa carteira de ações. Mas a simetria de valor é muito grande, né? Como a gente escreveu no relatório, o preço aí, esse R$31 que fechou ontem, é como se a companhia pagasse 4 bi no fechamento de Potiguar e não levasse a geração de caixa desse ativo, o que é um absurdo completo. Então assim,
se por um lado tem um risco maior de ficar para sempre nos 30 e poucos reais, por outro lado não tem para onde cair, entendeu? Porque a companhia tá negociando ao valor do ativo quase, né? Então a gente segue aí acompanhando de perto, né? Eu falo com eles, tenho falado com eles quase todos os dias, para a gente ver minuto a minuto a evolução dessa transação de Potiguar. E assim, a situação só melhora, o negócio só caminha. Hoje falta uma licença do IBAMA, de um poço que se chama Ubarana, e está correndo normal o processo com o IBAMA, eles estão em contato constante com o IBAMA. Saindo essa licença ambiental, a Petrobras tem que fechar o contrato, né? Ela tem que ir lá e assinar o fechamento, e aí a 3R faz o pagamento e assume Potiguar, né? Então a gente está acompanhando aí minuto a minuto. Ontem teve uma informação nova em relação a isso, que é uma coisa chamada Long Stop Date, que é o seguinte: eles fecharam o contrato de compra de Potiguar em janeiro do ano passado. E aí, para essa compra ser concluída, tem todas essas condições precedentes, inclusive as licenças que eu estou comentando aqui. Uma vez cumpridas, a transação é considerada fechada. Só que tem uma cláusula chamada Long Stop Date, que é o seguinte: se todas as condições precedentes não forem cumpridas até outubro deste ano, o contrato é considerado cancelado, né, de compra e venda. Então, a companhia tem até outubro, o que é 3 meses depois, né, 4 meses depois desses 90 dias que o Ministério de Minas e Energia pediu, para satisfazer todas as condições precedentes, que, na minha opinião, é mais do que suficiente. É muito tempo, né? São 7 meses até lá. Então, assim, acho que apesar da informação nova, só reforça a nossa convicção, né? Nossa crença nesse momento.